rostos dos dois, aparece a inscrição Frente Ampla contra Bolsonaro, tipo uma Liga da Justiça, né? Na sexta-feira passada, os dois se encontraram na casa do ex-prefeito paulistano Fernando Haddad, um dos principais articuladores da chapa e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. O Haddad tem duplo interesse no lançamento de Alckmin como pré-candidato a vice de Lula, não tem, Marco? Essa situação é muito bizarra, viu, William e Piperno? Eu não sei o que o Piperno acha disso, mas eu vejo como o maior exemplo de fisiologismo e de tentativa de sobrevivência de um político desesperado. Eu não consigo enxergar nada positivo nessa manifestação do Alckmin para o Alckmin. E eu acho que um político antigo como ele, né, que devia ter algum grau de capacidade cognitiva para enxergar uma situação como essa e não entrar nela, ele está fazendo exatamente o oposto. Agora, como que isso vai repercutir no âmbito partidário, eu não sei. Eu sei que a mensagem que passa para a população paulista é de decadência moral do Alckmin, hipocrisia por se juntar com o ex-presidiário e palhaçada de achar que a gente é burro, de acreditar que existe algum tipo de ideologia ou de discurso, né, ideológico quando ele fala alguma coisa. Ô, Piperno, você acha que eles estão preocupados com isso? Que já lançaram até esse santinho. É para provocar já, né? Claro, William. É exatamente para fazer com que o efeito disso seja tá ocorrendo exatamente agora entre nós. Estamos os três discutindo, debatendo esse santinho, essa nova peça da futura campanha da chapa Lula-Alckmin, que representa um dos mais improváveis e, ao mesmo tempo, espetaculares golpes políticos da história do Brasil. Um dos mais espetaculares lances da história eleitoral do Brasil, porque era algo extremamente improvável. Veja, é uma chapa que une um candidato que foi 2 vezes presidente da República, muito bem sucedido, por sinal, um presidente que saiu com 86% de aprovação, é sempre bom a gente lembrar isso, contra um ex-adversário político que é simplesmente o homem que mais tempo governou o estado de São Paulo em toda a história. Então, veja, é sim um lance muito surpreendente, como de um nível que jamais houve na história eleitoral do Brasil. E é óbvio que vai encontrar muitos adeptos e também uma legião de detratores, gente que não se conforma com isso. E é óbvio também que você não vai levar o eleitorado do Alckmin de porteira fechada a apoiar o Lula. Mas é óbvio que o homem que mais tempo governou o estado de São Paulo, que venceu muitas eleições para governador de São Paulo. E que você lembra da última campanha dele, Piperno, para a presidência? Foi patética. Péssimo resultado. Foi patética. Alguém que não tinha voto para ser presidente. Que recall é esse? Que recall é esse que não dá para você ver na última eleição, Essa é uma análise simplista. Picolé de chuchu. Isso é uma bobagem. Não é bobagem, não. Não é bobagem. É que nem o Moro agora, não empolga. Ninguém está querendo buscar empolgação com o Alckmin. O que o Lula busca com o Alckmin é exatamente conversar com outros setores e principalmente gente do empresariado e do agrobusiness. Afinal de contas, segundo se diz aí a boca pequena, Alckmin, num governo Lula, seria o próximo ministro da Agricultura. William, sabe quando a emenda fica pior que o soneto? É exatamente o que está acontecendo aqui. Você consegue enxergar nos partidos que estão tentando disputar a presidência da República o desespero, né? PSDB desesperado atrás do MDB. Você olha para o PT desesperado atrás do Alckmin. É uma coisa de louco. Se você parar para enxergar como as pessoas estão desorientadas e como esse aspecto de sobrevivência política emergiu de maneira totalmente escancarada. As pessoas não têm mais convicção ideológica de nada. Você está pegando o Alckmin, que tinha um discurso, pelo menos razoável, né, nas últimas eleições contra o PT, ele simplesmente abriu mão disso. A história dele ele vai jogar no lixo com essa pseudo-candidatura que pode se formar por aí. Então, eu acho que passa uma mensagem terrível de caos do ponto de vista de princípios e valores na política brasileira. Ô Marco, eu quero dizer uma coisa para você. E a gente não precisa ir muito longe para ver fatos históricos que se assemelham a esse. Lá no Chile, no início da redemocratização, o Chile formou algo que foi batizado lá de concertação. Ou seja, uma frente de oposição que reunia o Partido Socialista e
tendo como grande aliado, como seu principal aliado, o Partido Democrata Cristão, que foi, lá no início dos anos 70, um partido de oposição a Salvador Allende, que inclusive colaborou com o golpe no Chile. Só que as coisas mudaram, a realidade mudou. E aí, quase 20 anos depois, essas duas frentes, antes antagônicas, democratas cristãos de um lado, socialistas do outro, se uniram em uma frente exatamente para derrubar os aliados de Pinochet. Aqui no Brasil, olha só o milagre que a ruindade do governo Bolsonaro opera. Ela é capaz de juntar um petista com um ex-PSDBista numa mesma chapa presidencial. Esse é o famoso argumento do espantalho, né? A gente cria o demônio genocida, o responsável pela crise econômica, o responsável pela inflação e pelas milhares de mortes, e agora a gente enfrenta esse moinho de vento, né? É completamente insana essa pseudo-equalização que o colega Piperno faz quando ele tenta equiparar as loucuras e os devaneios do governo petista contra o cidadão brasileiro e, de novo, né, essa ideia da ameaça sempre constante do governo Bolsonaro, mas que nunca se concretizou. Então, isso daí tem que ficar muito claro nessa próxima eleição, não por defender ou por ser a favor de um ou de outro, mas é porque está realmente fora, o grau de nuance não existe mais no debate público. As pessoas perderam a capacidade de agir e de pensar de maneira um pouco mais tranquila, sofisticada então, a respeito desse sobre essa história de pensar em relação a esses personagens, você usou o espantalho. Espantalho é aquele termo utilizado, por exemplo, pelos grupos que atacam as pessoas na internet, ou seja, você tenta personificar o ódio, o mal em cima de uma pessoa. E aí, nós não estamos votando em partidos, na ideologia, nós estamos votando em personagens da nossa história. E vem Lula e fala o seguinte, ao lado do Alckmin: Lula fala em reconstruir o Brasil, em missão internacional e em vice com trânsito no Congresso. Na verdade, ele está tentando vender o Alckmin, que inclusive você falou sobre o apelido de Chuchu. Ele até brincou até na internet com esse apelido. Sabor. Você sabia disso? Que na internet... ele brincou. Não, Chuchu mesmo, tudo bem. É isso aí. Então, assim, mas por que no Brasil a gente tem que personificar esse salvador ou criar esse espantalho para agredir? Então, de novo... Marco, perdão. Não, porque, como perdeu a nuance, o debate, né? As pessoas não estão tentando compreender alguns fenômenos com um pouco mais de calma e tranquilidade, é tudo muito eufórico na hora de você analisar a situação. Então, o pessoal pega todo esse discurso que as redes sociais, os meios de comunicação gostam de enfiar a goela abaixo a respeito do governo federal e fazer uma equivalência com o Lula. Eu ouvi esses dias um monte de gente falando que votaria no Lula, mesmo depois de tudo que aconteceu. É inacreditável. Agora, você pega um pouco esse ponto que você colocou de criar... gente de mercado, inclusive, hein? Oi? Um monte de gente de mercado, inclusive. Você tem umas figuras que não dá para compreender, assim, você votar no cara que te roubou é uma coisa, assim, de novo, inacreditável, né? O Piperno, acho que até o final do ano ele vai admitir aqui que ele estava só fazendo um papel, que ele realmente não defenderia nunca o PT e os seus devaneios, mas... né, vamos aguardar para chegar aí no primeiro e segundo turno da eleição. Eu acho que daqui a pouco o Marco vai dizer que há uma espécie assim de uma síndrome de Estocolmo nesse eleitorado flagrantemente do bolso do dinheiro brasileiro, hoje, do bolso brasileiro, que está disposto a votar no Lula. Agora vejam, é claro que esse lance da união de Lula com Alckmin deixa escandalizada a direita, a extrema-direita do Brasil, porque afinal de contas eles imaginavam pelo menos que Alckmin, quem sabe, fosse emprestar o seu prestígio a eles. Eu acho infeliz só. De qualquer forma, a gente tem que entender o seguinte: do ponto de vista político, esse foi um anúncio que surpreendeu a todos, sem dúvida nenhuma. Causou aí até um escândalo e tal, uma perplexidade. Até ontem o Alckmin estava enterrado politicamente. Do ponto de vista ideológico, isso não é diferente do que aconteceu, por exemplo, em 2002. Quem foi o vice de Lula naquela época? José de Alencar, um grande empresário conservador, aliás. Então, é óbvio que o Lula ia buscar, no segmento mais conservador, alguém com esse perfil. Como, aliás, ele sugeriu que Dilma buscasse Temer, também alguém que pensa politicamente algo próximo a Alckmin.